Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde a noite cobre as ruas com uma escuridão enganosa, uma mulher caminhava com passos calmos, porém confiantes. Seu rosto refletia serenidade e autoridade, legado de sua carreira como capitã da polícia, agora aposentada. Inesperadamente, 2 policiais suspeitos e mal informados emergiram das sombras. Seus olhares a examinavam minuciosamente, analisando cada movimento, cada gesto, convencidos de que se tratava de uma ladra. A mulher, ciente da situação, mas recusando-se a entrar em pânico, ergueu levemente as mãos, mantendo uma postura ereta e altiva. As luzes vermelhas e azuis intermitentes das viaturas iluminavam a cena, projetando sombras oscilantes nas paredes dos edifícios. Os transeuntes davam passagem, intrigados e preocupados, enquanto o silêncio da noite se misturava ao som estridente das sirenes. Ela sabia que uma única palavra poderia mudar o resultado, mas deixou os eventos se desenrolarem, observando atentamente cada reação. Nesse confronto inesperado, as aparências podiam enganar tanto quanto a coragem podia salvar. O momento era carregado de tensão, cada segundo parecia uma eternidade, até que a verdade irrompesse, revelando sua verdadeira identidade e virando o jogo de uma maneira inesperada. A noite envolvia a cidade num véu escuro, pontuado pelas luzes intermitentes dos postes e pelos reflexos vermelhos e azuis das luzes de emergência. Nessa atmosfera quase surreal, Elodie caminhava calmamente pela calçada, com o casaco escuro bem fechado para se proteger do vento frio. Ex-capitã da polícia, ela havia deixado a corporação alguns meses antes, exausta pelos conflitos internos e pelas concessões que o cargo exigia. Mas mesmo fora de serviço, sua presença inspirava um respeito silencioso, uma autoridade natural que poucos conseguiam ignorar. De repente, 2 policiais emergiram das sombras de um beco próximo. Suas expressões demonstravam suspeita e um toque de irritação. Um deles, mais jovem e mais nervoso, deu um passo à frente e gritou: "Pare! Você está preso por furto." Elodie parou abruptamente. Uma leve tensão cruzou seu rosto, mas ela não demonstrou medo. Sua mão instintivamente buscou o bolso do casaco, onde guardava seu antigo distintivo, símbolo de sua antiga autoridade. Ela sabia que revelar sua identidade cedo demais poderia ser interpretado como arrogância, mas permanecer em silêncio corria o risco de transformar a situação em um desastre. "Não entendo", eu disse calmamente, levantando as mãos, com os dedos relaxados em sinal de cooperação. O mais velho dos policiais, visivelmente irritado com a falta de reação imediata, deu um passo à frente com um tom mais firme. "Não se faça de inocente. Temos testemunhas. Você foi visto pegando uma sacola em uma loja." Elodie respirou fundo. Cada palavra, cada movimento tinha que ser preciso. Ela não podia deixar que o mal-entendido piorasse. "Escute com atenção", respondeu ela, calma, mas com firmeza. "Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu sou." Antes que pudesse terminar a frase, um transeunte parou, intrigado com a cena. Seu olhar curioso recaiu sobre a tensão palpável entre a mulher e os policiais. No silêncio que se seguiu, Elodie deu um passo para trás, criando espaço suficiente para observar suas reações. Ela notou os detalhes: o nervosismo do jovem policial, a exasperação da outra mulher, o leve tremor de suas mãos nas algemas. Ela sabia que precisava usar seu conhecimento do procedimento para reverter a situação. Com um movimento fluido, exibiu seu distintivo com uma calma olímpica. As luzes piscantes refletiram o brilho metálico do distintivo e, por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. "Capitã Elodie Martin", disse ela com voz clara e firme. "Estou fora de serviço, mas minha carreira fala por si só. Você está me prendendo por um roubo que não cometi. Aconselho que reflita sobre suas ações antes que a situação piore para você." O jovem policial recuou um pouco, com os olhos arregalados, percebendo a magnitude do seu erro. O homem mais velho empalideceu, incapaz de esconder a surpresa e a confusão. As luzes piscantes continuavam a piscar, projetando sombras oscilantes em seus rostos. Naquele instante de suspensão da tensão, Elodie sentiu que ela gradualmente se dissipou. Não precisou de um confronto físico nem de levantar a voz. Sua mera presença, seu autocontrole e a autoridade implícita de seu passado foram suficientes para reverter a situação. Os policiais, constrangidos e envergonhados, trocaram um olhar rápido. O mais jovem murmurou: Nós pensamos." "Pense antes de agir", interrompeu Elodie, com um olhar penetrante. "O que você pensou ser um simples furto poderia ter se agravado muito rapidamente. Agora, entenda que toda ação tem consequências.
A rua, que momentos antes parecia prestes a explodir em tensão, recuperou a calma. Os transeuntes seguiram seu caminho, alguns ainda paralisados pelo drama silencioso que acabavam de presenciar. Elodie deu meia volta, seus passos ecoando no pavimento molhado, enquanto atrás dela, os policiais permaneciam em silêncio, refletindo sobre a lição que acabavam de receber. Naquela noite, Elodie compreendeu que, mesmo fora de serviço, seu papel como capitã não se limitava às paredes da delegacia. Sua autoridade, coragem e perspicácia a tornavam uma força que ninguém podia ignorar, e que até mesmo os policiais mais experientes poderiam subestimar por sua própria conta e risco. Na manhã seguinte, a cidade parecia pacífica, mas para Elodie a tranquilidade era uma ilusão. O incidente do dia anterior deixará marcas invisíveis, olhares curiosos na rua, sussurros nos cafés e, sobretudo, a persistente sensação de que alguém estava manipulando os bastidores. Ela sabia que a prisão não fora um simples mal-entendido. Muitos erros, muitas testemunhas e a rapidez com que a polícia agira sugeriam algo mais. De volta ao seu apartamento simples, porém elegante, Elodie ligou o computador e começou a analisar boletins de ocorrência, escalas de patrulha e gravações de vídeo disponíveis da área onde havia sido presa. Cada detalhe importava: os ângulos da câmera, as instruções dos policiais, o horário exato do incidente. Seu instinto, apurado por anos de experiência em campo, lhe dizia que alguém estava tentando provocá-la. Entretanto, na delegacia, os dois policiais envolvidos enfrentaram uma audiência disciplinar. O policial mais velho tentou justificar suas ações, gaguejando explicações confusas, enquanto o mais jovem parecia consumido pela culpa. Mas por trás da fachada oficial, uma tensão maior se acumulava. Alguns policiais, insatisfeitos com a reputação e o carisma de Elodie, podem ter orquestrado essa armadilha. Elodie logo percebeu anomalias no comportamento de seus antigos colegas, olhares furtivos, conversas interrompidas quando ela passava e documentos estranhamente desaparecidos de certos arquivos. Ela percebeu que sua prisão era apenas um teste, talvez até mesmo uma forma disfarçada de intimidação. Determinada a descobrir a verdade, ela decidiu discretamente retomar o contato com antigos aliados dentro da polícia, aqueles que respeitavam sua integridade e competência. Juntos, eles elaboraram um plano para observar e analisar movimentos suspeitos, gravar conversas e seguir as pistas deixadas por aqueles que pensavam que poderiam manipulá-la. A investigação levou a descobrir que por trás desse simples incidente se escondia uma teia de rivalidades e pequenas conspirações, alimentadas por ciúme, ambição e desejo de controle. Mas Elodie não queria apenas se defender. Ela queria expor a verdade, mostrar que a autoridade não podia ser usurpada pelo medo ou pela manipulação. Naquela noite, enquanto estava sentada à sua mesa, com as luzes da cidade cintilando ao longe, Elodie sentiu uma onda de renovada determinação. Cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar, e a mulher que eles haviam tentado humilhar não só era capaz de se defender, ela podia inverter a situação, expor as intrigas ocultas e lembrar a todos que seu nome continuava sendo sinônimo de justiça e rigor. Nas sombras, aqueles que orquestraram sua prisão desconheciam que o jogo havia acabado de mudar, e Elodie, silenciosa, porém implacável, já preparava seu próximo movimento. Nos dias que se seguiram ao incidente, Elodie sentiu a atmosfera carregada de uma tensão quase palpável. Cada esquina, cada olhar trocado com um transeunte parecia carregado de significados não ditos. Mas ela se recusava a se intimidar. Pelo contrário, cada detalhe que observava, cada sussurro que ouvia por acaso, alimentava sua estratégia. Ela sabia que o momento do confronto se aproximava. Graças aos seus antigos aliados, ela havia reunido provas suficientes para identificar os responsáveis por sua prisão, colegas invejosos, superiores frustrados com sua autoridade e integridade, e até mesmo algumas figuras influentes da vizinhança que tinham interesse em vê-la desacreditada. Mas ela queria mais do que apenas vingança, queria expor a verdade, mostrar a todos o esquema insidioso que quase a incriminou. Naquela noite, ela foi à delegacia, desta vez não como suspeita, mas como observadora silenciosa. Seus passos ecoavam no saguão deserto, e cada som parecia amplificar a expectativa que ardia dentro dela. Os policiais que haviam participado de sua prisão estavam lá, reunidos em uma sala de reuniões, alheios ao fato de que a mulher que eles tentaram humilhar agora permanecia nas sombras, pronta para agir. Elodie entrou calmamente com o distintivo de capitã ainda visível no bolso, e declarou com voz firme porém serena: "Precisamos conversar." Todos os olhares se voltaram para ela, uma mistura de surpresa, medo e culpa.
O silêncio era pesado, cada segundo parecia durar uma eternidade. Elodie, sem elevar a voz, expôs os fatos, as provas, os vídeos, os depoimentos. Ela mostrou como cada ação, cada decisão, havia sido manipulada para incriminá-la. Ela não estava apenas acusando, estava revelando todo o mecanismo de traição e ciúme. Alguns tentaram se defender, gaguejando desculpas, mas a força silenciosa e a autoridade de Elodie tornaram cada tentativa patética. Ela não queria humilhar, queria corrigir, esclarecer e restaurar a justiça. A verdade ressoou pela sala. A mulher presa não era uma criminosa, mas um símbolo de integridade e perspicácia que ninguém podia ignorar. Ao final do confronto, vários policiais baixaram a cabeça, reconhecendo seus erros e a incompetência daqueles que haviam orquestrado a armadilha. Outros, mais arrogantes, saíram silenciosamente da sala, incapazes de encarar a força de caráter de Elodie. Quando saiu da delegacia, a noite já havia caído. As luzes da cidade brilhavam como um lembrete de que, mesmo na escuridão, a verdade podia iluminar o caminho. Elodie caminhou devagar, consciente de que aquela vitória era apenas o começo. A verdadeira justiça exigia vigilância constante e coragem. Mas naquela noite ela sabia que havia lembrado a todos que a autoridade, a competência e a integridade jamais poderiam ser pisoteadas impunemente. E em seu coração, uma nova chama ardeu. Há de proteger, inspirar e garantir, mesmo fora do serviço ativo, que a justiça sempre encontre um caminho. Nos dias que se seguiram ao confronto, a cidade pareceu respirar um pouco mais aliviada. Os policiais responsáveis pela encenação do evento foram repreendidos por seus superiores, e alguns deles até mesmo transferidos para postos menos sensíveis. O efeito dissuasor da intervenção de Elodie era palpável. O medo da injustiça havia mudado de lado. Elodie, por sua vez, não buscava fama ou reconhecimento. Continuou a viver sua vida discretamente, mantendo-se atenta ao que acontecia ao seu redor. Mas a armadilha que lhe fora preparada revelou algo mais profundo. Mesmo fora das funções oficiais, seu papel como capitã de polícia não se limitava a um distintivo ou uniforme. Sua influência e sua capacidade de inspirar justiça estendiam-se muito além dos muros da delegacia. Certa noite, enquanto caminhava pelo parque iluminado pelo luar, ela cruzou com o jovem policial que participará de sua prisão. Ele baixou os olhos, visivelmente envergonhado. Elodie, com calma e gentileza, aproximou-se dele e disse: "Todo erro é uma oportunidade de aprendizado. Nunca se esqueça de que a justiça não se mede pelo medo que inspiramos, mas pela integridade que defendemos." Essas palavras, simples porém poderosas, deixaram uma impressão duradoura. O jovem agente assentiu, finalmente compreendendo a lição que antes se recusava a enxergar. Nas semanas que se seguiram, Elodie continuou a observar, a intervir discretamente quando a situação o exigia e a apoiar aqueles que trabalhavam para o bem comum. A sua reputação como capitã íntegra, mesmo fora de serviço, tornou-se um exemplo para a nova geração de agentes da polícia. Certa noite, contemplando as luzes da cidade da sua varanda, Elodie sorriu. O incidente que poderia tê-la destruído, ao contrário, a fortaleceu. Ela compreendeu que o verdadeiro poder não reside na autoridade oficial, mas na perseverança, na visão de futuro e na coragem de se manter fiel aos seus princípios. E enquanto a cidade adormecia em paz, Elodie sabia que continuaria a observar, silenciosa, mas sempre presente, pronta para intervir caso a injustiça se manifestasse novamente. Pois a justiça, como a luz, sempre encontra o seu caminho, mesmo na mais profunda escuridão.